toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. Ele é o centro de tudo, amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui mais uma vez, entregando ao Senhor esse tempo, esse momento, pedindo ao Teu Espírito que tenha total liberdade de agir nesse lugar, na minha vida, na vida da Tua igreja, Senhor. Que seja o Senhor, ó Deus, movendo aqui, que tudo aquilo que for da carne, que tudo aquilo que for do homem, caia por terra em nome de Jesus. E que somente a voz do Senhor seja audível e compreendida por todos, meu Deus, nesse lugar. Porque somente a Tua voz, Senhor, tem o poder para salvar, curar, libertar, transformar e restaurar, Senhor. Queremos, Senhor, receber, papai, do Teu coração, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós como igreja do Senhor nessa manhã. E à medida que as sementes da Tua palavra já estão sendo liberadas, plantadas em nossos corações, possa encontrar dentro de nós uma terra fértil que fará com que essas sementes germinem, cresçam e multipliquem, produzindo muitos e muitos e muitos frutos, e todos eles para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar com você, igreja, uma palavra que Deus colocou no meu coração, né? Já tem um tempinho, amém? E está lá o título, né, da nossa reflexão, Minhas Batalhas, amém? Hoje nós vamos entender um pouquinho, né, nessa manhã, um pouquinho mais, né, da importância de compreendermos, de fato, quais são as nossas reais batalhas, as nossas verdadeiras batalhas, amém? E como travá-las, né? Será como que nós temos olhado para as batalhas que nós temos enfrentado, né? Qual o olhar que você e eu temos tido em relação a essas batalhas e como temos enfrentado. E hoje, então, através desse texto, nós vamos aprender, amém, com Jacó, princípios tremendos que fazem toda a diferença e que vão fazer com que você e eu, de fato, nos tornemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em verdadeiros campeões, vencedores, amém? Não desperdiçando a nossa vida, o nosso tempo, com batalhas erradas, né? Com batalhas que o Senhor não nos chamou para travar. Vocês entendem a importância disso? Então Deus quer falar, né, ao seu e ao meu coração nessa manhã, acerca desse tema tão importante, né? Minhas batalhas, poderíamos até acrescentar, minhas batalhas pessoais. Abre a sua Bíblia ali em Gênesis 32, nós vamos ler do 22 ao 30. Gênesis 32, do 22 a 30. Segue comigo aí na sua Bíblia, que diz assim, olha. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, suas servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem um ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, diga sozinho. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta, né, com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus. Olha só quem era esse homem, amados. Deus, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama? Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse,
Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Amém? Quantos querem ver Deus face a face e terem as suas vidas salvas? Amém? Então ele foi para esse lugar, né? Que se chama Peniel, né? Então olha só, minhas batalhas. Repetindo aqui aquilo que nós colocamos no início, né? Será que temos de fato conhecido as nossas reais batalhas, né? Será que nós sabemos quais são as nossas batalhas pessoais? Como lutá-las, né? Como temos encarado, como temos lutado essas batalhas? A verdade é essa. Quantas vezes nós, você e eu, nós ficamos confundidos naquilo que realmente são batalhas reais. Você já entrou em alguma luta, em alguma guerra, que não era nem para você passar perto? Ou isso só aconteceu comigo? Sabe quantas vezes, mas nós compramos brigas, pagamos, né? Compramos porque pagamos um preço, que não são nossas. Que não era para nós entrarmos. E que nem Deus mandou entrar. Porque existem guerras que Deus fala assim, nós precisamos entrar. Mas existem outras que Ele fala assim, para você não entrar, né? Então, quantas vezes nós nos confundimos naquilo que realmente são batalhas reais? Travamos batalhas erradas. E por isso, o que acontece conosco? Nós nos ferimos, sim ou não? E o que mais? Nós ferimos outras pessoas também. É ou não é? Então, quando nós entramos em batalhas erradas, nós nos ferimos e ferimos também outras pessoas, né? O que mais acontece conosco? Nós nos desgastamos, nós nos afadigamos, nos decepcionamos, nos frustramos, né? Nós cometemos mais erros ainda, né? Um abismo chama outro abismo. Nós nos perdemos, sim ou não? Nós nos perdemos aí, às vezes nós chegamos no povo e falamos, gente, eu nem sei porque que eu entrei nessa briga. Você já falou assim? Nossa, eu nem sei porque que eu estou brigando mais. Nós nos perdemos em meio às batalhas erradas. E o que é pior, nós somos derrotados. E podemos até ser destruídos, né? Então, quantas vezes o inferno tem nos bombardeado? Isso é um fato. O inferno nos bombardeia 24 horas. Nos incitando, nos provocando, tocando naquilo que realmente muitas vezes nos irrita, né? Aquilo que é muitas vezes o nosso ego, a nossa natureza, as nossas inclinações tendenciosas. Para quê? Para nós comprarmos guerras, comprarmos lutas, para nós nos envolvermos em batalhas, né? E golpearmos, ferirmos uns aos outros. Não é assim? Tem um ditado que diz, né? O Senhor não nos chamou para nos amar, né? Que Deus quer que nós nos amássemos e não que nós nos amassemos. Mais ou menos assim. Alguém já ouviu isso aí? Né? E às vezes nós estamos dando soco, né? Não só, às vezes, literalmente falando, naturalmente falando, mas no mundo espiritual. Com palavras, com mentiras, com difamações, né? Envolvendo outras pessoas, contaminando o coração de outras pessoas, jogando uns contra os outros. Os homens fazem isso, amados? Fazem, né? O ser humano faz isso muito bem, né? Então o inverno, ele provoca, ele incita, ele nos bombardeia com distrações e nós caímos como pato, né? E aí nós nos confundimos com os nossos reais inimigos. Porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade, né? Então, confundimos os nossos reais inimigos e por conta disso nós somos facilmente atingidos por eles, né? Porque nós não conseguimos enxergá-los. E daqui a pouco nós estamos lutando uns contra os outros, matando uns aos outros, odiando uns aos outros, tramando uns contra os outros, né? Então, o que nós podemos, assim, declarar aqui através da história de Jacó? Quantos conhecem a história de Jacó? Né? Então, Jacó, ele era um homem amado de Deus, sim ou não? Era, gente. Jacó era um amado de Deus, ele era um escolhido de Deus. Mas Jacó era perfeito? Não.
A Bíblia aponta que ele cometeu o que, gente? Muitos erros. Muitos erros mesmo, né? Erros sérios, erros terríveis. Então, ele cometeu muitos erros. E o que aconteceu com esses erros que Jacó, homem de Deus, amado por Deus, cometeu? Né? Fez com que todos esses erros, essas batalhas erradas que ele trouxe para si, que ele travou, né? Isso fez com que muitas consequências ruins viessem sobre a vida de Jacó. Davi é outro, né? Quando Deus fala, né, que Deus confronta ali Davi, envia o seu profeta, ó, o Senhor te perdoou, mas você vai ter que lidar com as consequências, né? Então, ali as escolhas de Jacó em alguns momentos da sua vida fizeram com que muitas consequências ruins, e algumas delas até terríveis, né, viessem sobre ele. Por exemplo, ele teve que sair, fugir da casa do seu pai, da sua família, de tanto que ele enganou, distorceu, manipulou, mentiu, para que ele realmente conseguisse aquilo que o almejar do coração dele, né? Ele queria algo bom, e era algo que Deus tinha para ele. Ia acontecer ou não ia, gente? Ia, porque Deus já havia um propósito para a vida de Jacó. Havia um chamado, amém? Havia algo que Deus já havia estabelecido para fazer. Só que Jacó, ele não confiou, ele não dependeu de Deus. Ele quis fazer as coisas de Deus, mas do seu jeito, ele usou a sua força. E ele enganou, ele mentiu, ele trapaceou, ele aproveitou da necessidade de outros, ele ajudou, ele supriu uma necessidade, porque depois ele podia usar aquilo ali a seu favor, né? Para encontrar um favor e alcançar aquilo que ele queria. Gente, Jacó tramou, manipulou, distorceu, ele fez coisas terríveis, né? Então, voltando aqui um pouquinho, né? Jacó, ele fez coisas terríveis, mas vamos falar de algo bom que havia em Jacó? Jacó tinha algo também que todos nós precisamos ter. Jacó, ele não abriu mão de Deus. Mesmo que ele enfiou os pés pelas mãos, ele fez muita coisa errada, mas ele amava Deus, ele queria viver aquilo que Deus tinha para ele, né? Só que ele ainda estava imaturo, ele estava fazendo da forma errada, né? Do jeito dele, entrando em batalhas que Deus não havia chamado ou colocado ele para entrar, né? Mas Jacó, ele realmente, ele não abriu mão de Deus. Em todo esse processo, ele não abriu mão da presença de Deus. Ele permaneceu, mesmo diante das consequências. E eu e você precisamos permanecer durante todo o processo. Deus está trabalhando conosco, Deus está fazendo algo nas nossas vidas. O processo dói, é difícil. Mas vamos ser como Jacó, permanecer na presença de Deus. Não abrir mão da presença de Deus, porque muitos nessa hora, amados, vão embora. Muitos nessa hora, na hora do processo, da dor, da crise, do conflito, chuta o balde, né? Então vamos ficar. Jacó, ele permaneceu. As crises, os conflitos veio, as consequências vieram, né? Olha para você ver, saiu perseguido ali, teve que fugir porque o irmão dele queria matar ele, de tanto que ele aprontou com o irmão, né? Enfim, ele perdeu tantas coisas, teve que deixar a família, né? Mas ele permaneceu com Deus, ele permaneceu, né? Ele continuou buscando a presença de Deus. E Deus, por sua vez, Jacó escorregou tanto, aprontou tanto, mas Deus sabia, né? Conhecia o coração de Jacó, sabia que Jacó o amava, Jacó o desejava. E Deus também, por sua vez, não desistiu de Jacó. Jacó não desistiu de Deus, mesmo com todas as suas limitações e defeitos. E Deus também não desistiu de Jacó. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Pessoas desistem, nós desistimos, né? Pessoas desistem de nós desistimos de pessoas, mas Deus não desiste. Amém? Por isso? Glória a Deus. Então, né? Deus também não desistiu de Jacó. E na verdade, amados, os planos de Deus nunca vão ser frustrados. Nós podemos adiá-los, nós podemos comprometê-los, sim.
com a nossa independência, com as nossas escolhas erradas, né? Mas Deus tinha um plano. E aí Deus guiou Jacó por todo esse processo, ainda que ele não entendia bem. Deus deixou ele comer um pouquinho do pão que o diabo amassou, sim ou não? Né? Tudo que ele fez lá, tudo que ele plantou lá, ele colheu depois, sim ou não, gente? Ele também foi enganado, ele foi traído, ele foi usado, né? Manipular ele. É ou não é, amados? Então, olha só, mas Deus permitiu, por quê? Porque Deus queria curar, Deus queria restaurar, Deus queria transformar Jacó, amém? Então Deus o guiou por todo aquele processo que ele estava ali envolvido, né? Ainda que ele não entendia bem. E Deus transformou, por fim, todas as coisas na vida de Jacó. Todas as consequências que vieram sobre ele, das suas escolhas erradas, todos os seus erros, todos os seus acertos, né? Todas as batalhas que ele teve que travar depois, porque ele teve que travar batalhas, né? Então, Deus transformou tudo e usou tudo para conduzi-lo a um lugar que Deus havia preparado para ele na sua presença. Amém? Você crê nisso? Eu quero falar para você assim, olha, talvez você está se sentindo assim, talvez você está vivendo uma situação em que você se sente assim, olha, perdi o controle, eu não tenho controle. Talvez você se sinta, né, ou já se sentiu em algum momento que o chão foi arrancado debaixo dos seus pés. Talvez você se sinta completamente exposto, vulnerável diante de alguma situação, de alguma circunstância. Mas eu quero dizer para você, Deus tem o controle dessa situação. Deus não perdeu o controle. Deus nunca perde o controle. Sabe o que vai fazer diferença? É se você e eu, né, de fato, possamos olhar para a pessoa certa, amém? E ouvir a voz daquele que está falando conosco, daquele que é poderoso para nos ensinar e nos guiar por todo o caminho que você e eu precisamos passar, atravessar. E isso inclui o vale da sombra da morte, isso inclui muitas vezes um lugar escuro, isso inclui muitas vezes vales, né, de depredações. Mas olha só, Deus continuava no controle, Deus usou tudo, usou todas as coisas, porque Ele tinha um plano, um propósito, transformar a mentalidade de Jacó, transformar ali o coração de Jacó, amém? Então, e à medida que Jacó não fugia disso do processo, à medida que Jacó permanecia em Deus, né? À medida que Jacó, ele crescia na fé, amém? E ele se fortalecia no Senhor, porque ele foi aprendendo a depender cada vez mais de Deus, né? Ele foi dependendo a não mais resolver com as suas próprias mãos, ele, né, começou a se voltar de fato para o Senhor. Então, à medida que ele crescia na fé, ele se fortalecia no Senhor, ele foi aprendendo, né, como de fato ele deveria então lutar as suas batalhas pessoais, né? E nesse inteirinho aqui dessa passagem, Deus havia falado para ele voltar para a sua terra, voltar para o lugar onde ele tinha fugido, para ele resolver as questões que ficaram pendentes, né? Então ele estava travando, gente, pensa a luta, a batalha interna que Jacó estava travando, né? Então, olha só, então ele aprendeu como de fato precisava lutar as suas batalhas pessoais, que era na presença do Senhor, só Ele e Deus. Vocês perceberam isso no texto? Que ele foi deixando tudo à parte, família, bens, tudo, e ele se retirou. Ele foi para um lugar a sós, ele ficou a sós com um homem. Vocês perceberam isso no texto? Amém? Então, ele se colocou à parte, em um lugar a sós, e a Bíblia diz que esse lugar chamava Peniel. Eu acho que vocês, né, a maioria já sabe o que significa Peniel. Peniel significa o que, gente? A face de Deus. Amém? Então Jacó estava ali diante agora das suas lutas, das suas batalhas. E agora ele aprendeu como deveria lutá-las. Ele se colocou a sós com Deus. Ele foi para o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Amém, amados? Ele foi para Peniel, para um lugar onde ele podia olhar agora o que, queridos? A face de Deus. Amém, amados? Nas minhas batalhas pessoais, nas nossas batalhas pessoais, para onde nós temos que olhar? Para a face de Deus.
parar de olhar para as pessoas, parar de olhar para os problemas, parar de apontar. Porque nada disso vai resolver, amados. Vai ficar pior para nós e pior para os outros. Dificultar a vida dos outros e a nossa também. Vocês entendem? Ele foi para Peniel, onde ele então buscou a face de Deus, onde ele lutou, ele permaneceu ali na presença de Deus. E agora, totalmente diferente das outras vezes, não mais sozinho, porque quando ele estava agindo ali no passado, ele agia sozinho, independente de Deus. Ele tramava, ele fazia as coisas para conseguir aquilo que ele queria. Mas agora não mais sozinho na sua força, usando os seus recursos naturais, os seus meios para conseguir aquilo que ele queria, a sua esperteza, a sua astúcia, os seus enganos, as suas dissimulações, as suas manipulações. Ele abriu mão de tudo isso, querido. Nós precisamos abrir, senão nós não vamos vencer as nossas batalhas. Então, Jacó aprendeu a lutar as suas batalhas de uma forma correta. Ele aprendeu, não, as minhas batalhas, eu preciso lutar o quê? Com Deus. E essa palavra com Deus faz toda a diferença. Porque com Deus não significa contra Deus. Ele não estava ali naquele lugar em Peniel lutando contra Deus. Ele estava lutando com Deus. Ao lado de Deus, na presença de Deus. Amém? Então, e não mais contra Deus, porque quando nós agimos na nossa força, nós fazemos do nosso jeito, nós usamos os nossos meios. Na verdade, amados, nós não estamos lutando só contra as pessoas, não. Você e eu, nós estamos lutando contra o próprio Deus. É muito grave, é muito sério isso, né? Então, ele abriu mão de tudo isso. Ele aprendeu que não deveria mais lutar contra Deus, né? Ele aprendeu com os murros em pontas de faca que ele havia dado até aqui, né? Ele aprendeu que não deveria mais andar na sua própria força, no seu próprio entendimento, na sua esperteza, né? Ele entendeu que era ele Deus. Sabe como que você e eu vamos vencer as nossas batalhas? Com Deus. Você e Deus, no lugar secreto. Ainda que você vai compartilhar com pessoas maduras, que vão estar às vezes orando, cobrindo a sua vida. Mas, amados, é nesse lugar, a sós com Deus, em Peniel, buscando a face de Deus, olhando para a face dele, que você e eu vamos ser transformados. Porque enquanto nós não aprendemos a olhar para a face de Deus, sabe para onde que a gente olha? A gente olha só para as mãos de Deus, para aquilo que a gente quer. Para aquilo que Deus pode dar para a gente, para aquilo que a gente pode alcançar de Deus, para os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vontades. Nós somos o centro. Mas quando nós aprendemos a olhar para a face de Deus, nós nos tornamos em cristocêntricos. Amém? Jesus se torna o centro. Jesus se torna o tudo. Amém? E você e eu? Será que nós já aprendemos isso? Será que nós estamos aprendendo com as nossas quedas? Será, Ou será que nós estamos ainda envolvidos em batalhas erradas? Com a nossa teimosia, com a nossa obstinação, com o nosso ego inflado, Em que processo você e eu estamos? Ouvindo aqui essa palavra nessa manhã, em que processo você se encontra? Eu me encontro. Olha, enquanto Jacó permaneceu na sua própria força, a verdade é que mais ele se distanciava de Deus, dos propósitos de Deus e do cumprimento das promessas de Deus para a vida dele. Nós fazemos isso. Todas as vezes que nós fazemos do nosso jeito, na nossa força, com os nossos meios, com a nossa expertise, astúcia, na verdade, nós estamos lutando contra Deus, nós estamos nos distanciando de Deus e nos afastando do propósito eterno pelo qual Ele nos criou para vivermos. Mas quando então Jacó entendeu, glória a Deus, amados. Fala assim, quando então eu entendi. Glória a Deus, amém? Então olha só, quando Jacó entendeu como deveria de fato lutar as suas batalhas pessoais, os seus problemas, os problemas dele, as crises, os conflitos dele, foram então ali em Peniel,
na presença de Deus, ao lado de Deus, contemplando a face de Deus, que ele conseguiu então transpor, superar todos os seus limites, todas as suas deficiências, todas as suas limitações, todas as suas deficiências, dificuldades. Porque quando nós contemplamos a face de Deus, nós somos transformados. É a face de Deus que nos transforma. Amém? Não é o olhar para a mão, mas é o olhar para a face de Deus. Amém? Então foi aí neste lugar, a sós com Deus, na presença dEle, lutando as suas batalhas pessoais ao lado de Deus. Amém? Ele foi mudado, ele foi transformado. E mais do que isso, sabe o que Jacó recebeu, amados? Ele recebeu uma nova identidade. Quantos querem receber uma nova identidade? Jacó recebeu uma nova identidade. Ele deixou daquela, aquilo que identificava ele como pessoa. Não era muito bom, né? E agora ele recebeu uma nova identidade. Amém? De Deus. Ele recebeu de Deus um novo nome. O nome dele foi trocado, foi restaurado, foi transformado. Sabe o que significa Jacó? Olha o nome dele. E assim ele era, conforme o nome dele. Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Desde o seu nascimento, né? O irmão está nele puxando o irmão para passar na frente do irmão. Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Aquele que suplanta, enganador, trapaceiro, mentiroso, dissimulado, manipulador. Jacó era isso. E agora, amados, em Peniel ele foi transformado, contemplando a face de Deus. Amados, quando nós vamos para o lugar certo, nós nos colocamos junto à pessoa certa, amados, nós nunca mais somos os mesmos. Amém? Deus mudou o nome de Jacó. Ele falou, não, agora você vai se chamar o quê? Israel. Israel, sabe o que significa? Israel, homem que luta com Deus, não contra Deus, com Deus, ao lado de Deus. Amém? Deus é o meu parceiro, Deus é o meu sócio, é com Ele, né? Eu não vou mais sozinho. Ele fez ali com Moisés, Senhor, não me deixa sair desse lugar se a tua presença não for comigo, não me acompanhar. Amém? Homem que luta com Deus, ao lado de Deus. Israel significa o homem que vê Deus. Israel significa campeão, vencedor. Sabe o que mais? Deus chamou os Jacós. Os Jacós. Estou aqui dentro, junto com vocês. Deus chamou os Jacós para transformar os Jacós em Israel de Deus. Israel de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Glorifica o Senhor, dá um glória a Deus. Israel de Deus. Israel de Deus. Amados, nós não nascemos para ser Jacó. Isso é o plano do inferno para mim e para você. Nós nascemos para ser Israel. Israel de Deus, homens e mulheres que veem Deus, que contemplam Deus. Amém? E que são transformados de derrotados, de fracassados, em campeões, em vencedores, na presença do Senhor. Porque isso só pode acontecer na presença dEle. Amém? Então Deus mudou a identidade de Jacó. Não só isso, Deus mudou a sua história. Deus mudou o seu destino, porque ele estava caminhando para um abismo, para um caminho de morte. Ele estava indo para um lado oposto daquilo que era o propósito e o projeto de Deus para a vida dele. A sua identidade, a sua história, o seu destino foi transformado. Amém? Não existe outro lugar onde a minha vida e a sua vida, as nossas vidas, podem ser verdadeiramente transformadas na presença de Deus. Que você e eu possamos entender isso a tempo, assim como Jacó entendeu. Amém? Que você e eu possamos parar de fugirmos, de ignorarmos a voz de Deus falando conosco, né? De parar de desprezar a direção de Deus, porque Ele está falando, Ele está nos ensinando no caminho que nós devemos andar.
E hoje é dia de nos voltarmos para Ele. Voltemos ao Senhor. Façamos o caminho de volta. Voltemos ao Senhor. Amém? E assim Jacó fez, né? Ele se voltou, ele entendeu, ele recebeu, né? E deixou agora Deus estar na condução, na direção da sua vida. Então deixemos Deus fazer, realizar em nós aquilo que só Ele pode fazer. Amém, amados? Porque só Ele pode nos conduzir pelo caminho que Ele estabeleceu para que você e eu percorramos. Amém? É Ele que vai nos levar pelo trajeto. Amém? Então, todos nós estamos num processo. Todos nós. Agora, se nós vamos abreviar o tempo, encurtar o tempo ou desperdiçar o tempo, jogar o tempo fora, isso cabe a cada um de nós, é uma resposta pessoal. Mas todos nós precisamos passar pelo processo. Todos nós precisamos nos inserir no processo de cura, de transformação. O processo, amados, ele é difícil. É ou não é? Quem já viveu um processo, é difícil. O processo é difícil, o processo muitas vezes ele é doloroso. No processo de sujeição a Deus, sabe, de permanecer nele, na presença dele, lutando ao lado de Deus, nós vamos mancar. Jacó começou a mancar. A Bíblia diz que ele foi tocado na articulação, ele saiu dali mancando. Mas quer saber uma coisa? Ele saiu dali com o seu destino guardado, seguro, protegido por Deus. Amém? Nunca mais ele foi o mesmo. Então no processo, né, nós vamos passar momentos difíceis, dolorosos. Nós iremos mancar. Mas é aí, nesse lugar, que você e eu vamos ser transformados para sempre. Onde você e eu iremos aprender a não mais andarmos sozinhos, na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, com as nossas próprias armas, recursos. É aí nesse lugar que nós vamos de fato largar de ser criatura e vamos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus, dependentes de Deus, filhos que se deixam ser levados, ensinados, conduzidos por Ele e transformados pela sua glória, pela sua presença, para o seu louvor. Amém? Quantos querem ser guiados por Ele? O pessoal do louvor pode subir. Então essa é a palavra que Deus colocou, igreja, no meu coração, para compartilhar com você nessa manhã. Amém? Há um jeito certo de você e eu guerrearmos e lutarmos as nossas batalhas. É na presença do Senhor. É olhando para Ele, contemplando a face dEle. É escolhendo ser dependente dEle, da fidelidade dEle, da justiça dEle. Ele é justo, Ele é juiz, Ele é advogado, Ele é vingador. Amém? Colocar todas as coisas ali nas mãos do Senhor. E deixar Ele fazer, amados, aquilo que você e eu jamais poderemos obter pelos nossos próprios méritos, esforços humanos. Quero desafiar você, igreja, a ficar de pé nessa manhã. E à medida que você for se colocando de pé, vai fechando os seus olhos. Continue com seus olhos fechados. Adore o Senhor por essa palavra, pela palavra dEle. Glorifica o Senhor nessa manhã. Fala para Ele: Senhor, eu estou tão cansada, sabe, de entrar em guerras erradas, batalhas erradas. Eu estou tão cansado, Senhor, de tentar do meu jeito, da minha própria força, da minha maneira. Estou cansado, Senhor. E o fato é isso. Eu sempre ficarei frustrado, envergonhado ao final. Porque por mais que eu confie na minha força humana, por mais que eu se apegue a isso, Senhor, no final, tudo aquilo que eu construí sem o Senhor, sem a aprovação do Senhor, sem a dependência do Senhor, não vai servir para nada. Vai ser em pura perda, Senhor. Livra, Senhor, as nossas vidas nessa manhã, nós, a Tua igreja, Senhor, das nossas obstinações, das nossas teimosias, Senhor, das nossas durezas de coração, da nossa ignorância, do nosso orgulho. Livra-nos, Senhor, nessa manhã.
Pai, que se inicie aqui, Deus, um novo tempo do Senhor sobre nós. Que nós nesse momento aqui nessa manhã possamos ter a mesma atitude que Jacó teve. Oh Deus, a mesma escolha que ele fez, Senhor, de ir para Peniel, de se colocar na presença do Senhor e de buscar a face do Deus vivo, daquele que pode, daquele que tem todo o poder, toda a autoridade para transformar as nossas vidas, a nossa história e também as circunstâncias, Senhor, que nos envolve. Aquele que é poderoso para fazer com que toda a trama do inferno contra nós, todo ataque do maligno contra as nossas vidas sejam frustrados, cancelados. Aquele que faz com que a conspiração do inferno caia por terra, porque há uma conspiração nos céus de Deus para com a minha vida e a sua vida, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, ao nosso favor. Ele é o Deus que transforma nas nossas vidas toda morte em vida, toda maldição em bênção. Coloca a tua esperança no Senhor, coloca os teus olhos no Senhor, porque é dele que virá o teu socorro. O teu socorro, o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que tem a palavra final sobre as nossas vidas. Não será o inferno, não será os homens, não será o diabo. A última palavra é do Senhor. E é dele que eu escolho ser. É para ele que eu escolho olhar. Você pode dizer isso nessa manhã? Fala para ele: Senhor, eu escolho ser teu. Eu escolho pertencer a ti. Eu escolho olhar para ti. Eu escolho, Deus, a tua vontade. Eu escolho, Deus, o teu querer. Deus, está doendo, dói, Senhor, mas é a tua vontade. Que não seja feita, Deus, a minha vontade, mas que a tua vontade, coloca a mão sobre a sua cabeça, que a tua vontade, Senhor, prevaleça. A tua vontade prevaleça, a tua vontade prevaleça, a tua vontade prevaleça sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Deus, a tua vontade, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável, a tua vontade, Senhor, ela é infinitamente maior e melhor. Ainda que eu não compreenda, ainda que eu não consiga ver, ainda que eu não consiga sentir hoje, aqui, agora, Senhor, eu escolho crer. Eu escolho crer, eu escolho crer, eu escolho crer no teu caráter, eu escolho crer na tua palavra imutável, eu escolho crer em ti, Senhor, que eu escolho crer. Transforma-me, Senhor, transforma-me na tua presença. Eu escolho permanecer. Diga isso nessa manhã: eu escolho permanecer. Eu escolho permanecer em ti. Eu escolho permanecer na tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, queridos, através dessa canção. Continue com seus olhos fechados. Continue adorando o Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças,
tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Senhor, nós te louvamos, te damos graça. Obrigado pela tua palavra que nos fortalece. Sabemos que no meio das batalhas nós confiamos no Senhor. Enquanto uns confiam em carros, em cavaleiros, nós confiamos na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos terminados. Dê um abraço aí gostoso na pessoa do seu lado. E às 18 horas nós temos culto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus.